paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo mais um capítulo da Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos fazer uma breve oração. Deus, Pai querido, Pai amado, nesse momento eu quero te pedir, Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, para a leitura da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 21, que diz assim: a oferta da viúva pobre. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos que estavam, que esta pobre viúva. Porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto às demais coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra, porque que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em seu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvires de guerra, sedição, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-os à presença dos reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e até pelos pais, irmãos, parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas as das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo, e cairão a vida, a espada, e para todas as nações serão levadas cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, os homens desmanhando em terror, na expectação das coisas sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, para a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam
a brotar, pois sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está já, e o verão. Assim também vós, quando vides acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, para que não aconteça o que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte, chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Estava, pois, perto da festa dos pães asmos, chamada de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o mataria, porque temia o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, e tinha por sobrenome Iscariote, o qual era o número dos 12, e foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lo entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro. E ele concordou e buscava oportunidade para lo entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que preparemos? E eles lhe disse: Eis que, quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai-o, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do novo sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isto. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser maior. E ele lhes disse: O rei dos gentios domina sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são os chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior que está à mesa, ou quem serve?
Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai o destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentais sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. E disse-lhe: Quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: Nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforge, e os que não têm espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: Basta. E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos os seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que chamava Judas, e ia diante dela, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? E vendo os que estavam com ele e o que ia suceder, disseram-lhe: Senhor, feriremos a espada? E um deles feriu o servo de sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo, Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, curou. E disse Jesus aos principais dos sacerdotes e capitães do templo e anciões que tinham ido contra ele: Saíste com espadas e porrete, como para deter um salteador? Tendo estado todos os dias convosco no templo, e não estendestes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, o levaram e meteram em casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como era certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço.
E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles? Mas Pedro disse: Homem, não sou. E, passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E, virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, quando lhe tinha dito: Antes que o galo cante, hoje me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vendando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza-nos, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi o dia, juntaram-se os anciões do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas, e os conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: Se tu és Cristo, dize-nos. Ele replicou: Se vos disser, não creais, e também se vos perguntar, não respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: Logo, és tu, Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. Então disseram: De que mais testemunho necessitamos? Pois nós mesmos os ouvimos da sua boca. Capítulo 23 do livro do Evangelho. Jesus respondendo Pilatos e perante Herodes. E levantando-se toda a multidão deles, elevaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a vossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo: Quem é ele mesmo? É Cristo, o rei? E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: Não acho culpa. Glória a Deus. Voltando aqui, não acho culpa alguma neste homem, mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça ao povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estavam em Jerusalém. E Herodes, quando viu isto, alegrou-se muito, porque havia muito de que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência, e Herodes com os seus soldados, desprezando e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos aos principais dos sacerdotes, os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado ao este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que
os acusais, acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilato, querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucificam, crucificam. Então lhe pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobraram. Então Pilatos julgou que devia fazer o que lhes pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade dele. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levassem após Jesus. E seguiam grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e os outeiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram entre dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima deles estava um título escrito com letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas estes nenhum mal fez. E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era quase já a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. E escurecendo-se o sol, rasgou-se no meio o véu do templo.
E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo que havia acontecido, voltava batendo nos seus peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o havia seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto seu corpo, e voltando eles, prepararam especiarias e ungüentos no sábado repousaram conforme o mandamento. E assim finalizamos, paramos aqui no capítulo 23. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo, para a glória e honra do Senhor. Fique com Deus, fique na paz. Deus abençoe.